Olá, sejam todos bem-vindos. Discutiremos a partir da resolução de exercícios o assunto limites. Então vejamos o seguinte exercício. Calcular o limite da função x elevado à terceira potência menos 1 dividido por x elevado à quarta potência mais 3x menos 4 quando x tende a 1. Vale ressaltar que x tender a 1 não significa que o x é igual a 1, ou seja, nós iremos aproximar de 1 tanto pela direita quanto pela esquerda, só que vai chegar um momento que a gente não sabe o que é o 1, o que é proximidade de 1. Então, dessa forma, vamos considerar o x igual a 1, porém, ele não é 1, e sim ele tende a 1. Então, fazendo a substituição, temos que o limite de 1 elevado à terceira potência menos 1 dividido por 1 elevado à quarta potência mais 3 multiplicado por 1 menos 4 quando x tende a 1. Resolvendo as operações, nós temos o limite 1 elevado à terceira potência é igual a 1 menos 1 dividido por 1 elevado à quarta potência é igual a 1 mais 3 multiplicado por 1 é igual a 3, menos 4, quando x tende a 1. Resolvendo as operações no numerador e denominador, nós temos que o limite de 1 menos 1 dividido por 4 menos 4 quando x tende a 1. Isso nos dá como resultado 0 dividido por 0, ou seja, uma indeterminação. Ou seja, o problema nosso não é o zero do numerador, e sim o zero do denominador. Dessa forma, para retirarmos a nossa indeterminação, vamos realizar a divisão de polinômios para podermos reescrever o nosso numerador como um produto de polinômios. Ou seja, vamos pegar o numerador, que é um polinômio incompleto, porém, os termos que estão faltando, nós vamos completar com o coeficiente zero. Então, temos x elevado à terceira potência mais 0x elevado à segunda potência mais 0x. Vale ressaltar que estes dois termos eles não existem no numerador original. Menos 1. Isso vai ser dividido por x menos o valor que está zerando o numerador. Neste caso é 1, então x menos 1. Para resolvermos nossa divisão de polinômios, vamos utilizar a seguinte estratégia. Qual termo que multiplicado a x gera como resultado x elevado à terceira potência? E a nossa resposta para essa pergunta é x elevado à segunda potência. Assim, x elevado à segunda potência multiplicado por x nos gera como resultado x elevado à terceira potência. Escrevemos esse resultado com sinal contrário, então menos x elevado à terceira potência. Agora, multiplicando x elevado à segunda potência por menos 1, nós temos como resultado menos x elevado à segunda potência, que nós escrevemos com sinal contrário, mais x elevado à segunda potência. Somando esses dois termos, nós temos x elevado à terceira potência menos x elevado à terceira potência, 0. 0x elevado à segunda potência mais x elevado à segunda potência, nós temos como resultado x elevado à segunda potência. Os outros termos do polinômio a gente vai repetir. Então, 0x menos 1. Vamos repetir novamente o procedimento, ou seja, qual termo que multiplicado a x gera como resultado x elevado à segunda potência? E a resposta para essa pergunta é x, ou seja, x multiplicado por x nos gera como resultado x elevado à segunda potência. Vamos escrever este resultado com o sinal contrário, então menos x elevado à segunda potência. Agora, x multiplicado por menos 1 nos gera como resultado menos x. Vamos escrever esse resultado com o sinal contrário, mais x. Realizando a soma dos dois termos, nós temos x elevado à segunda potência menos x elevado à segunda potência é igual a 0. Mais 0x mais x, nós temos como resultado 1. Vamos repetir o menos 1, então x menos 1. Novamente a pergunta, qual termo que multiplicado a x nos gera como resultado x? E a nossa resposta é 1. Então, 1 multiplicado por x é x. Vamos escrever com o sinal contrário, menos x. 1 multiplicado por menos 1 nos dá como resultado menos 1. Vamos escrever com o sinal contrário, mais 1. Realizando a soma dos dois termos, nós temos como resultado 0. Assim, finalizamos a divisão destes dois polinômios.
Vamos realizar o mesmo procedimento para o denominador. Vale ressaltar que o denominador é um polinômio de grau 4 incompleto. Os termos que não existem a gente vai completar com zero. E assim nós temos x elevado à quarta potência mais 0x elevado à terceira potência mais 0x elevado à segunda potência mais 3x menos 4. Isso será dividido por x menos o valor que está zerando este polinômio original do denominador, que no caso é 1, então dividido por x menos 1. Então, realizando o procedimento, vamos fazer a seguinte pergunta: qual termo que multiplicado a x nos gera como resultado x elevado à quarta potência? E a nossa resposta é x elevado à terceira potência. Então, x elevado à terceira potência multiplicado por x nos dá como resultado x elevado à quarta potência. Vamos escrever com o sinal contrário, menos x elevado à quarta potência. X elevado à terceira potência multiplicado por menos 1 nos dá como resultado menos x elevado à terceira potência. Vamos escrever com o sinal contrário, mais x elevado à terceira potência. Realizando a soma dos dois termos, nós temos x elevado à quarta potência menos x elevado à quarta potência, 0. 0x elevado à terceira potência mais x elevado à terceira potência é igual a x elevado à terceira potência. Repetindo os demais termos, mais 0x elevado à segunda potência mais 3x menos 4. Vamos realizar novamente o mesmo procedimento, ou seja, qual termo que multiplicado a x nos dá como resultado x elevado à terceira potência? E a nossa resposta é x elevado à segunda potência. Então, x elevado à segunda potência multiplicado por x nos dá como resultado x elevado à terceira potência. Vamos escrevê-lo com o sinal contrário, então, menos x elevado à terceira potência. X elevado à segunda potência menos 1 nos dá como resultado menos x elevado à segunda potência. Vamos escrever com o sinal contrário, mais x elevado à segunda potência. Realizando a soma dos dois termos, nós temos mais x elevado à terceira potência menos x elevado à terceira potência igual a 0. 0x elevado à segunda potência mais x elevado à segunda potência é igual a x elevado à segunda potência. Vamos repetir os demais termos. Mais 3x menos 4. Novamente a pergunta: qual termo que multiplicado a x nos gera como resultado x elevado à segunda potência? E a nossa resposta é x. Então, mais x multiplicado por x nos gera como resultado x elevado à segunda potência. Vamos escrevê-lo com o sinal contrário, menos x elevado à segunda potência. X multiplicado por menos 1 nos dá como resultado menos x. Vamos escrevê-lo com o sinal contrário, mais x. Realizando a soma dos dois termos, nós temos x elevado à segunda potência menos x elevado à segunda potência igual a 0. Mais 3x com mais x mais 4x. Repetindo, menos 4, então 4x menos 4. Novamente a pergunta: qual termo que multiplicado a x nos dá como resultado 4x? E a resposta é 4. Então, 4 multiplicado por x, 4x. Vamos escrevê-lo com o sinal contrário, menos 4x. Mais 4 multiplicado por menos 1 é menos 4. Vamos escrevê-lo com o sinal contrário, mais 4. Realizando a soma dos dois termos, nós temos como resultado o resto 0. A partir da divisão de polinômios, nós temos que x elevado à terceira potência menos 1 dividido por x elevado à quarta potência mais 3x menos 4 pode ser reescrito da seguinte forma: o numerador x menos 1 multiplicado por x elevado à segunda potência mais x mais 1, dividido pelo denominador, que é x menos 1, multiplicado por x elevado à terceira potência mais x elevado à segunda potência mais x mais 4. Vale ressaltar que esta nova escrita ela foi retirada a partir da divisão de polinômios. E assim como temos no numerador e no denominador o mesmo termo multiplicando, nós podemos simplificá-los. Assim, com o que resta, nós podemos reescrever o nosso limite da seguinte forma: o limite de x elevado à segunda potência mais x mais 1 dividido por x elevado à terceira potência mais x elevado à segunda potência mais x mais 4, quando x tende a 1.
Dessa forma, vamos substituir o valor de x igual a 1 para verificarmos se continua gerando uma indeterminação. E assim temos o limite de 1 elevado à segunda potência mais 1 dividido por 1 elevado à terceira potência mais 1 elevado à segunda potência mais 1 mais 4, quando x tende a 1. Resolvendo as potências indicadas, nós temos o limite de 1 elevado à segunda potência é 1, então 1 mais 1, dividido por 1 elevado à terceira potência, que é igual a 1, mais 1 elevado à segunda potência, que é igual a 1, mais 1 mais 4. Resolvendo as operações indicadas agora, nós temos o limite de 1 mais 1 mais 1, que é igual a 3, dividido por 1 mais 1 mais 1 mais 4 mais 7, quando x tende a 1. Ou seja, nós temos o limite de uma constante que é igual à própria constante. Dessa forma, o limite indicado é igual a 3 dividido por 7. E assim finalizamos a resolução do exercício. Obrigado pela atenção. Continue seus estudos.